Camila já tá aqui. Já vou chamar ela. Já vou botar aqui a caixinha de perguntas, tá? Então, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, a gente vai deixar aqui disponível. Aqui. Boa noite, minha gente. Oi, Mila. Olá, Tudo tá me bem? vendo aí? Tá tudo bem? Vejo muito bem. Tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Todo mundo escuta a gente, dá um oi, manda mensagem. Vou fixar aqui o comentário. Qualquer coisa a gente pergunta na caixinha, tá? Oxi. Deu bug aqui, peraí. Pronto, acho que agora foi. Menino, o Instagram mudou? Além de não entregar as coisas. Bom, eu não sei, é tanta novidade que aparece aqui nessa rede social, Super a hora é muitas. uma coisa diferente. É, pior que é mesmo. A galera tá entrando, então vamos. Ai, gente. Ele mudou tudo mesmo. Você tá tentando colocar a caixinha de pergunta? Sim. Mas, eu acho que. Vocês veem a caixinha aí, gente? Com a interrogaçãozinha? Eu não tô conseguindo ver. Mas pode ser que eles estejam vendo. É. Vocês avisam pra gente. Boa noite a todas, todes, todos, né? Bem-vinda para essa live, que é uma live em parceria com a editora Boitempo, né? E justamente a gente tá numa semana de programação deles, inclusive, que é de 8 a 15 de março de 2021, né? Óbvio, desse ano, que é justamente para que é uma ação que eles estão fazendo com parte da Lei Aldir Blanc, né? Então, tem um curso de Introdução ao Pensamento Feminista Negro, né? Que é um ciclo de debates por um feminismo para os 99%. E aí a gente convida vocês para acompanharem a programação, né? Tudo lá no Instagram da Boitempo, que é organizada e viabilizada, né, por eles, enfim, de 8 de março a 12 de abril desse ano. Então, tem aula sobre feminismo negro todas as segundas-feiras, às 11 horas. Tem debates internacionais todas as quartas, às 14 horas, na TV Boitempo. E o último debate do ciclo é justamente sobre o livro Interseccionalidade, que é o livro que a gente vai discutir aqui hoje, né, com a participação da Patrícia Hill Collins e da Sirma Build. Então, eu acho que é imperdível, eu acho que vocês têm que estar acompanhando mesmo essa programação. Além disso, de 8 a 15 de março, todos os livros de autoras mulheres ou de temáticas femininas estarão com desconto de 20 a 50% no site da Boitempo e em livrarias de todo o país, assim como também os e-books com as temáticas feministas da editora está custando de R$ 3 a R$ 19,90. Então, quem precisar ir comprar e tiver afim, já tem algum de olho, provavelmente, está disponível esses e-books, né, esses valores. E tem brindes especiais, como marcadores de páginas, cartões postais e cartelas de adesivo, inclusive a minha já está aqui. Eu tenho também, mas a minha tá longe. Mas eu achei os adesivos bem bacanas. Sim, sim, eu também gostei bastante. Então, para conferir todas as promoções, e o perfil está no perfil da editora, né, no blog da Boitempo, e o livro Interseccionalidade, que a gente vai discutir aqui hoje, está em pré-venda, né, e vai ser lançado dia 18 de março, com 2 opções de capas. Então, dá para escolher aí, que vai ser bem bacana. E
É isso. Boa noite, minha gente, de novo. Boa noite, Mila, de novo. Boa noite. Só queria fazer 2 comentários em cima dessa questão da programação. Na última aula do curso Pensamento Negro Feminista, eu vou estar mediando a aula da professora Evilânia Santos, que será sobre o pensamento de Bell Hooks. Então, Imperdível. tô dentro dessa programação toda aí também. E o livro Interseccionalidade, se vocês quiserem comprar com o meu link de afiliado, é só ir lá no meu Instagram Muito depois, garota né? propaganda. Na bio do meu Instagram, tem um linkzinho lá de afiliado que vocês podem comprar e ajudar a manter esse perfil aqui, porque, gente, não tá fácil para ninguém, né? E aí eu ganho uma pequena comissãozinha e vocês ganham os descontos que eles propõem lá, beleza? Então é isso. Tá todo Recado mundo dado. entrando. Ah, eu queria que essa live bombasse muito, que as pessoas participassem muito e que fizessem várias perguntas, ou não, ou comentários. Fiquem à vontade para falar, tá? Pode nos interromper. Claro, a gente vai estar de olho aqui nas perguntinhas, né, Adriele? Sim. E aí, conforme, para não juntar muita coisa, né? Vai lá, a minha filha, isso aí, mãe. Filho é coruja também, viu? Não é só mãe que é coruja, não. Tem a caixinha de perguntas aí, então é melhor vocês perguntarem lá para não perder aqui, porque daqui a pouco começa assim, isso aí, mãe, linda, maravilhosa, e aí vai subindo as coisas e a gente perde todas as perguntas e todos os comentários de vocês. Comentem lá também nas caixinhas de pergunta que fica beleza. Aqui, se quiserem falar que a gente é linda, maravilhosa, gostosa, pode falar. As perguntas e os comentários lá na caixinha, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro, né, Interseccionalidade. E nessa obra, as autoras elas apresentam uma introdução muito necessária ao campo do conhecimento e da praxis interseccional. Elas analisam o surgimento e o crescimento e os contornos do conceito e mostram como as estruturas interseccionais abordam temas diversos como direitos humanos, neoliberalismo, política, identidade, imigração, hip hop, protestos sociais, diversidades, mídias digitais, feminismo negro no Brasil. Isso é fantástico. Nós temos um livro com o olhar de uma pessoa que não é do nosso país falando sobre nós. Isso é interessantíssimo. E um dos brilhos que dá no olho ao ler essa obra é isso. Você se enxergar diretamente no que está escrito ali. Mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer aqui do nosso papo. E ela faz também uma abordagem através da Copa do Mundo de futebol, que isso é fantástico também, incrível, porque o futebol ele é mundial e ele conversa com várias pessoas. É impossível você ir em algum lugar do mundo que não tenha uma bola de futebol, uma criança chutando uma bola ou torcendo para algum atleta de outro país ou do próprio país. Então, o futebol ele fala muito com a gente e essa abordagem que elas fizeram é muito rica. Sim. Então, temos 2 autoras, né? Patrícia Hill Collins, que é professora emérita do Departamento de Sociologia da Universidade de Maryland. Foi a primeira mulher negra a presidir a Associação Americana de Sociologia. Só isso. E é considerada uma das mais influentes pesquisadoras do feminismo negro nos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui nesse livro um olhar de uma pessoa expert no assunto. Sirma Bilge, esse nome é tipo uma pegadinha. Super, super. Sirma Bilge é professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Montreal, onde leciona em cursos de graduação e pós-graduação sobre gênero e sexualidades, racismo, nacionalismo e relações étnicas, abordagens pós-coloniais e descoloniais, e um novo seminário de graduação sobre interseccionalidade. Então, nós temos também uma pessoa que é expert naquilo que está falando e que não é negra, tá? Patrícia negra, Sirma branca. E aí que vem. Elas tiveram que aprender, de fato,
sobre as interseccionalidades uma da outra. Elas ocupam lugares diferentes, mas trabalharam para construir pontos em comum. E deixaram bem claro que o diálogo, ele é difícil. O diálogo, seja com quem for, não é uma coisa fácil. Porque dialogar existe escutar o outro, né? Exige que a escuta seja feita. O diálogo não é só falar, 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 falar. Mas você fala e o outro escuta, e aí depois ele fala e a gente escuta. Então, esse diálogo entre pessoas que estão em lugares, ocupando espaços diferentes, é muito difícil, né? Mas elas conseguiram construir esses pontos de convergência. E outra coisa muito interessante também, que é dito bem no início do livro, né, na introdução, no prefácio, é sobre a interseccionalidade ser poliglota. Então, a interseccionalidade, ela está aí se movimentando em vários locais e várias áreas diferenciadas, né? Então, a gente fala tanto a interseccionalidade na língua do ativismo e dos movimentos e organizações comunitárias, como a gente fala também dentro da academia e das instituições. Eu e a Adriele somos pessoas que transitamos por esses locais, tanto a academia quanto movimentos ativistas, temos as nossas subjetividades, somos mulheres negras, em vários momentos as nossas subjetividades se encontram, né? Mas temos também as nossas diferenças. Moramos em lugares diferentes, né, Adriele? A Adriele está lá no Nordeste e eu estou aqui no Sul. A Adriele não é mãe e eu sou mãe. A minha idade é diferente da idade de Adriele. Então, temos aí várias questões que, quando concentradas e quando colocadas para fazer uma análise, a gente vê que as interseções elas podem mudar. Não dá para colocar todo preto, todo branco, todo japonês, todo indígena num pacote só. Não é mesmo? Exatamente. Fale, Mila. E passo, não, já falei o que eu tinha para falar. Agora passo a palavra para a Adriele, que ela vai conduzir aqui uma dinâmica na nossa conversa que eu achei muito legal. Então vamos lá que o bate-papo vai fluir agora. Agora que vai. Exato. E é exatamente isso que Camila falou, né? Que é imprescindível que a gente entenda que cada uma tem as suas subjetividades. E o que é mais interessante nesse livro é justamente o que Patrícia coloca já de início com a Sirma, né? Que é justamente elas tiveram que entender o lugar da outra, a condição da outra, aprender a falar a língua da outra, da interseccionalidade, para aí sim elas conseguirem construir esses pontos em comum. E isso é incrível de pensar, porque é justamente o que eu e Camila estamos aqui fazendo nesse exato momento, né? A gente se predispôs a uma ouvir a outra, a uma pensar e entender a linguagem da outra, ter essa escuta sensível, construir algo para que a gente pudesse falar com vocês sobre esses nossos lugares de interseção, né? Que fazem com que a gente não seja uma massa, mas que juntas consigamos compreender que temos pontos em comum e a gente precisa elaborar políticas e estratégias para conseguir furar uma bolha ou conseguir estabelecer condições possíveis de viver a partir desse lugar. Camila é uma pessoa, uma mulher negra, né, como ela mesma já disse, que chegou aqui na internet, inclusive, falando de livros antes mesmo da gente, do Lendo Mulheres Negras. Por sinal. E que deu espaço e brecha para que a gente pudesse estar aqui hoje. E estamos hoje trocando essa figurinha, né? Camila já esteve com a gente em outro momento, no seminário do ano passado. Sim. E aí, hoje a gente está aqui fazendo essa troca justamente pensando nesses nossos lugares em outras perspectivas. É sempre bom ouvir. E nesse processo estabelecer outras pontes e outros caminhos. Então, Patrícia Consirma faz isso no livro. E a gente tem feito isso nessa internet aqui, de meu Deus, nesse processo todo de pensar literatura, de pensar livros, de pensar possibilidades outras de encontros, né? Eu acho que isso é o mais interessante. E isso cria estratégias possíveis também. E Camila me olha e me lê de um jeito, eu olho Camila, leio ela de outro jeito e juntas a gente constrói uma outra possibilidade de escrita para outras pessoas.
né? Então eu acho que Ou se não a gente constrói novos saberes. Não só pela. A gente não constrói novas narrativas de vivência sim, física, né? Mas a gente pode construir também, através disso, novos saberes, novas políticas públicas. A gente pode garantir direito das pessoas através desse olhar plural e diverso, né? sim. Vai lá, te A gente pode, interrompi. a gente pode, não, vai ficar à vontade. A gente pode também pensar em novas artes, a gente pode pensar em novas imagens, né? Novas imagens, ou repensar imagens também, inclusive. Então, eu acho que esse é um caminho possível de se pensar a interseccionalidade como ferramenta mesmo. Possibilidade de analisar questões que eu tenho, mas Camila não tem, mas que também, em alguma instância, as questões de Camila possam cruzar, né? Me atravessar. E assim a gente vai construindo possibilidades melhores para nós e para futuras gerações também. Então, eu acho que quando a gente pensa muito em interseccionalidade, a gente criva na raça, no gênero, na classe, mas existe uma infinidade de outras coisas que a gente pode analisar a partir dessa ferramenta, né? Que a gente pode construir a partir dessa ferramenta. Por exemplo, eu e Camila somos duas mulheres negras que estamos na internet falando de literatura. Isso já é um tópico diferente de outra mulher negra que está na internet falando de maquiagem, por exemplo. Então, assim, a ferramenta da interseccionalidade ela pode ser aplicada em diversos campos, de diversas formas. Mas é importante que a gente entenda como é possível que ela possa agregar nessa construção de nós mesmos, né? Sim, exatamente. E aí, você trazendo essa questão, uma perspectiva que é frisada muito no livro é que as autoras elas lembram que o nosso foco deve ser o que a interseccionalidade faz e não o que ela é. O que ela é um conceito. Só que se a gente não colocar essa interseccionalidade em prática, ela vai ficar sendo um conceito. E se a gente também não utilizar a interseccionalidade como uma ferramenta, um instrumento de análise das questões sociais múltiplas, né, além de fazer essa colisão entre raça, classe e gênero, existem muitas questões que são entremeadas, se eu posso dizer assim, por essas categorias de raça, gênero e classe. Mas são inúmeras. Sim. São inúmeras. O ser humano é uma coisa assim incrível. Eu, na minha profissão de assistente social, eu vejo a multiplicidade de pessoas. Então, quando você vai numa comunidade, você tem ali N situações. Não dá para a gente levar em consideração um tipo de benefício ou um tipo de estratégia, um tipo de ação para agregar todo mundo. As estratégias também ela deve ter essa maleabilidade e pensar o coletivo, porque ali a gente está lidando com pessoas muito diferentes. Então, assim, todo favelado é favelado. Não. Não. Cada um tem uma vida, cada um tem uma situação econômica e financeira, apesar de estar morando na comunidade. Cada um vai trazer um histórico de vida diferente, necessidades diferentes, né? Os objetivos também são diferentes, e aí a gente tem que respeitar cada objetivo de cada pessoa. Claro que, dependendo de como seja, a gente monta ali uma estratégia também, um plano de ação, um planejamento ou um projeto de vida para essas pessoas, né? Mas a gente não pode colocar tudo junto. Então, a interseccionalidade ela vem como essa essa ferramenta analítica que aponta para essas várias dimensões, né? E são essas dimensões que vão demonstrar o nível de desigualdade global que aí traz junto a desigualdade social e a desigualdade econômica, que são duas coisas diferentes e que se juntam para formar essa desigualdade global, né? Mas a gente precisa ter esse olhar para a interseccionalidade, que eu acho que é um instrumento super válido para qualquer área, Sim. e totalmente decolonial. Completamente.
Sem sombra de dúvida. Totalmente. Eu não consigo olhar para essa ferramenta sem considerar que é uma ferramenta que vai potencializar o nosso pensamento em volta de decolonizar saberes, decolonizar ser, decolonizar tudo que tiver para decolonizar. Então, Sim, sim. E é incrível pensar que, assim, a possibilidade de Patrícia Sirma entender saberes e analisar a partir do sul global é que é incrível, né? Que quando a gente fala sul global é justamente pensar em espaços, em estados-nações que eles não ditam globalização, né? Não ditam as condições do mundo, assim. Então, pensar nessa perspectiva do sul global é que é o mais interessante, assim. Camila falou mais cedo que, tipo, deu um calorzinho e é muito isso, né? A gente fala tanto sobre isso, a gente fala tanto de citar os nossos, a gente fala tanto de entender essas pesquisas, esses saberes nossos, que quando a gente pega um livro como esse, e esse livro traz logo de cara, assim, no primeiro capítulo, referências sobre nós, é outra dimensão, assim, eu acho, né? Porque... gente. Buscando coisas da internet. Buscando possibilidades mesmo de nos entendermos como construtores de um conhecimento mundial. Porque isso é isso aqui. totalmente decolonial, gente. Isso é totalmente decolonial. Quem não entende é isso. É isso. São pessoas dando voz também ao nosso conhecimento, não deixando esse conhecimento passar. O Brasil não é só futebol, mulher pelada. O Brasil constrói saberes e constrói conhecimento. Só que insistem em deixar a gente ali de lado, como se a gente não produzisse nada disso. Para nos manter mesmo colonizados. E aí, quando vem alguém nessa perspectiva e fala, olha, existe uma produção lá, e uma produção que deve ser olhada, sim, isso é lindo. Sim. Isso é lindo. Me faz até chorar. Eu tô aqui igual aquele cara do... O Marcela Diné, não faz um personagem lá? O que é isso aqui? Eu tô igual, com a mão, falando. O que é isso? Me faz chorar. Porque é isso, eu fico gente. extremamente emocionada. E a gente que tem vem pensando a academia, né? Vem estando na academia, nesse espaço muito esquisito, às vezes, para nós, justamente de produção desse nosso conhecimento. Ler isso é como se fosse assim, gente, por exemplo, eu passei o mestrado inteiro dizendo que eu precisava trazer teóricos negros para minha pesquisa, porque não fazia sentido nenhum eu trazer teóricos do norte global para discutir sobre geração tombamento, por exemplo. E aí, quando você pega esse livro e fala assim, por que não tinha isso aqui antes, minha gente? Por que você não escreveu esse livro antes? Que eu queria te citar. Porque é justamente isso, né? De pensar que existem outras possibilidades de pesquisa que são nossas, que são próprias, que às vezes nem está escrito ainda na academia, mas que é importante dizer e é importante analisar a partir dessa perspectiva. Então, quando eu li, eu falei assim, gente, é sério que ela tá fazendo isso? E não é assim, uma pincelada não, minha gente. Ela fala mesmo. Diga sobre o Festival Latinidades que ela cita. Diga aí. Ela analisa o Festival Latinidades. Ela fala que é justamente a condição da interseccionalidade de pensar como as pessoas de base, né, os movimentos sociais, eles conseguem construir e entender a interseccionalidade e promover espaços que se possam dialogar a partir disso. Sabe? Uma esfera que, mesmo que a estrutura esmagadora diga que não, se constrói a partir disso. E se constrói justamente porque temos subjetividades, temos diferenças e é preciso criar espaços possíveis para essas pessoas. Então, ela traz esse exemplo de um festival Latinidades, Afro-Latinidades, que é incrível de pensar. E ela fala sobre condição geracional, sabe? De dizer assim, olha, essas jovens estão aqui construindo isso aqui, entendendo quem veio antes e possibilitando que novas pessoas, famílias inteiras, possam estar aqui, discutir, viver e entender esses cruzamentos, né? Ressignificar as suas vivências. Isso é fantástico, gente.
Chega a dar um Não, negócio. eu não falei! Falei, é isso aí, é isso aí. É. Eu fiquei assim de cara cara. quando eu vi. O meu livro, assim, ele tá bem marcadinho, tal. Eu ainda não terminei de ler, né? Olha, querida, olha pra mim. Olha. Vou ser aqui sincera com vocês, eu não terminei de ler, porque a vida é assim. A vida é isso. Também não. Mas o que eu consegui ler já me deu uma outra visão. Nossa, elas, assim, arrasaram. E sempre bom frisar, gente, o diálogo entre duas mulheres que estão em locais diferentes. Sim. Não é impossível. Esse Não negócio de... não vou dialogar com aquela ali, porque aquela ali não vai entender o meu lugar, né? Eu acho que isso pode ser prejudicial para a construção de um mundo melhor, se tem gente que gosta de falar em mundo melhor, de um mundo melhor. Eu gosto de estratégia de sobrevivência, porque eu quero vida Então, plena em breve. Não é? Isso é ótimo, porque já dizia alguém, que eu não lembro agora quem é, que eu sou péssima para nomes. Eu sou péssima para nomes. Que o racismo, ele não oprime só as pessoas negras. O racismo, ele não é mal só para as pessoas negras. O racismo, ele faz mal também para as pessoas brancas. Então, se a gente consegue dialogar com essas pessoas que estão dispostas, e aí eu digo pessoas dispostas. Eu não digo pessoas #antirracismo e não sai do lugar, tá? Digo pessoas dispostas em ver transformação social. Sim. Aí sim, dá pra gente fazer pacto, aliança, dá para ser aliado, dá para dialogar, dá pra gente entender as necessidades uma das outras, porque nós somos mulheres. Independente de ser mulheres brancas, negras, indígenas, seja lá o que for, nós somos mulheres. Sim. E nós passamos por questões que são muito parecidas, se não idênticas. Então, essa coisa de falar, não vou conversar com aquela mana, porque aquela mana é branca, porque aquela mana, não sei o quê. Não, o diálogo, ele sempre vai ser difícil, mas ele não vai ser impossível. Né? Nós podemos, sim, fazer isso. E isso, quando acontece, é lindo. Eu mesmo tenho amigas brancas que são aliadíssimas, que são aquelas chatas do rolê. Ih, mas você nem é preto, tá falando de racismo. Vou falar e vou incomodar. As minhas amigas são dessas, porque eu escolho quem eu quero que seja minha amiga. Claro. Não é qualquer pessoa que chega e não. Eu tenho que escolher aquelas pessoas realmente que são minhas aliadas. Não vai valer de quê? Eu já não tenho mais idade para ficar jogando figurinha, não, gente. O negócio é muito mais embaixo, não é? Então, ou a gente vai pro arrebentar junto, ou nem cola. É exatamente isso. Pode falar. E é importante você falar isso, porque, por exemplo, o Lendo Mulheres Negras tem um nome muito marcado, né? Aí as pessoas chegam assim, mas é porque só... Não, gente, a gente não só lê mulher negra, não. A gente lê um monte de coisa. Inclusive, a gente é acadêmica, né? Então tem que ler um bocado de coisa. Mas a gente entende também que é um outro lugar, que é também, de uma certa forma, uma interseccionalidade, que é a escrevivência, que é pensar essa literatura a partir dessa perspectiva. Inclusive, Patrícia cita Conceição Evaristo, tá? Só um comentário aqui para vocês entenderem a dimensão do negócio. Ela cita Conceição Evaristo, minha gente, entendeu? É impossível não amar esse livro. Enfim, então é justamente de pensar que existe esse lugar, existe uma escrita que está sendo apagada por muito tempo e a gente precisa resgatar isso, né? A gente precisa falar sobre... pensar, Adriele, que assim, as pessoas brancas podem nos ajudar em muito, porque são elas ainda que estão no poder. Sim! E são elas que constroem as leis. Se a gente não tiver um diálogo e minimamente se entender para reestruturar isso, né? Uma mulher branca que está num lugar de poder, que está num outro estado, disputando outros tipos de narrativas, entender quais são as nossas condições e as nossas necessidades, ela vai começar a olhar de outro jeito. Então, é fundamental que a gente tenha esse diálogo para que essas interseções sejam feitas
e para a criação de outras ideias, de outros saberes, de outras políticas, porque a gente não pode esquecer disso. Nós somos pretos e estamos aí na luta e beleza, mas quem ainda detém o poder das coisas são as pessoas brancas. E a gente tem que entrar nesses lugares e essas pessoas têm que entender quais são as nossas verdadeiras necessidades para poder se aliar a gente, né? Sim. E é uma coisa que o livro traz muito, é justamente isso, né? De tipo, em alguma instância, elas entenderam, tanto a Patrícia quanto a Sirma, que elas precisavam estar juntas para escrever isso, né? Para escrever esses textos, para conseguir dialogar sobre esses caminhos. Porque não é a gente que tem que falar sobre racismo ou marcar, sabe? Não é isso que a gente pauta. Mas é justamente de pensarmos quais os caminhos a gente precisa construir a partir disso para que a gente consiga evoluir até, sabe? Porque é uma estagnação, eu acho, assim. É uma estagnação política, é uma estagnação social, uma estagnação, sabe? A gente podia estar em outro patamar, a gente podia estar na dominação do mundo, que eu, né, almejo, mas não estamos porque a gente não consegue avançar. A gente não consegue avançar uma coisa que, tipo, já deu, já ultrapassou todos os limites, sabe? E a gente constrói saberes, constrói ferramentas analíticas, constrói... colocou por muito tempo uma única pessoa. Inclusive, ela fala de Benedita da Silva, tá? Também não... Colocou uma única pessoa nesse lugar que, às vezes, é muito difícil você dar uma carga para uma única pessoa, sabe? Ser a única pessoa negra no rolê. Não é essa única pessoa negra que vai mudar tudo. É uma condição de povo e nação que precisa entender que a gente precisa reelaborar nossas práticas. E a gente precisa valorizar nossos saberes, né? Saberes ancestrais, saberes dos povos originários. A gente precisa compreender que quem veio antes é, sim, quem tem muita razão e importância de saberes. Né? A gente não chegou aqui agora, botou o banquinho, já tô rainha do mundo. Não é sobre isso, sabe? E eu acho que também tem uma questão de pensar comunidade. Eu acho que quando ela se propõe a pensar em sul global, é também pensar em comunidade, sabe? É pensar de outras esferas de construção. Quando ela fala do Latinidades, é pensando em outras esferas de construção, de poder até. Sabe? Então, eu acho que isso é o mais importante, porque ela traz primeiro o exemplo de Copa do Mundo, né? Inclusive a questão de pensar corrupção, né? De você estar nas vésperas da Copa do Mundo e ter várias manifestações no país, e como isso também possibilitou a eleição daquele que não deve ser nomeado, possibilitou o essa inominável. eleição. Entendeu? E como as condições se subverteram, assim. De coisas que a gente construiu e hoje a gente está vendo sendo destruído em relação a políticas públicas, por exemplo. Exatamente. E aí, ela dentro dessa perspectiva de Copa do Mundo, de FIFA e de tudo mais, ela exemplifica, né, 4 poderes aí dentro dessa mecânica, né, dessa engrenagem toda. E a gente não precisa ser muito esperto para saber que a FIFA é um núcleo de corrupção gigantesco, né? E aí ela fala sobre desses poderes distintos, é o domínio estrutural do poder, que refere-se às estruturas fundamentais das instituições sociais, como mercado de trabalho, moradia, educação. E aí, né, nesse jogo, né, de poder dentro desse domínio estrutural, tem as interseções de classe e de nação, que é política governamental. E o quanto eles conseguem mudar todo um movimento, né, e influenciar diretamente nisso que você falou, nas políticas públicas. Então, elas designaram, né, ou nomearam isso como domínio estrutural do poder. Os caras têm a moral de vir no país dos outros e dar ordem. E ditar regras. Pelo amor de Deus, uma hora dessa, meu filho. Uma hora dessa. E aí a gente vê, usando a interseccionalidade como essa ferramenta, né, analítica, a gente consegue ver
a relação, dentro do esporte, a relação de desigualdade de gênero, Sim. a gente consegue ver, dando um exemplo que ela mesma deu no livro, né? Que a Copa do Mundo, ela foi inaugurada, iniciada em 1930. E ali já tinha um time de futebol masculino. Sim. Aí eu quero saber de vocês aí, galera, que estão nos assistindo. Quando vocês acham que teve primeira Copa do Mundo feminina? Não vale olhar no Google, hein? Boa. Boa. Vamos ver se alguém sabe. Mas foram muitas décadas depois, né? Então, esse domínio estrutural do poder, ele tá ali e ele faz essa interseção também, além do capitalismo e nacionalismo, faz essa intersecção da desigualdade de gênero dentro do ambiente esportivo, entre os atletas, né? Ainda que o futebol seja um jogo muito fácil, né? Basta uma bola, basta uma quantidade X de pessoas de um lado, uma quantidade X de pessoas do outro, que as pessoas do mundo inteiro jogam. Sim, o que É eu falei democrático, né? Como as pessoas falam. é impossível você ir num lugar que não tenha uma bola, né? Que você não veja uma criança chutando Nem uma que bola. seja de meia, de plástico. Sim, então, ninguém sabe, viu, quando que foi. Mas foi em A galera largou 2000 1999. aqui, ó. 2000. Ah, é que o meu parou. O meu parou e eu não consegui ver. Foi em Tere Moraes 99. 2000 e Lu Pires 2000. Foi em 99. A primeira. Tem umas perguntinhas aqui, Primeiro viu, Mila? time Mais fácil. de futebol. E aí, dentro desse domínio, a gente já consegue fazer várias interseções aí. Então, tem a questão política, Sim. tem a questão capitalista e tem a Sim. questão de gênero. E aí, dentro dessas questões, existem mais várias questões que, se a gente for destrinchando, é para isso que a interseccionalidade serve. A gente consegue apontar o que é e aí começar a destrinchar isso. E aí isso vai surgindo. E isso vai possibilitar, por exemplo, de a gente pensar políticas públicas para o esporte, pensando Brasil, pensando China, pensando Cuba, né? Pensando Bahia, pensando São Paulo, sabe? E aí a gente vai construindo possibilidades de ajustar essas diferenças, né? Digamos assim. Porque assim, Sim. você sabe que são 22 países que podem sediar as Copas e as Olimpíadas, por conta de uma questão de estrutura física, reza a lenda. Uma questão de estrutura. Mas existem muitos outros países que precisam mandar os seus atletas para isso. E não é um custo baixo. Então, daí você tira que existe uma condição que não está nem atenta, nem adequada para todo mundo. Não é de igual para igual, ainda que a gente entenda que futebol tem que ter talento, né? Na verdade, você tem que ter talento. Não, você tem que ter treino, você tem que ter um bom estádio, você tem que ter um bom equipamento, um calçado adequado, você tem que ter uma bola adequada, né? E aí quando eu tava lendo isso, Mila, eu fiquei pensando muito nas corridas. E quem são os vencedores dessas corridas, né? E quais são as estruturas dessas pessoas que vencem as corridas? A gente tem um histórico aí de atletas quenianos que vencem corridas de longa distância. Mas você vê, e quando você vai para essa história... como são os treinos, né, que eles fazem, né? Aonde são os treinos, né? Em que condições? Quando você vai para a história e pensa, na verdade, ali é a tentativa deles de minimamente conseguir sair daquele lugar, né? De conseguir dar orgulho para sua comunidade, para sua aldeia, para o seu país, mas não tem condição. Às vezes não tem o tênis, às vezes nem vai para a corrida, sabe? Então, a isso as autoras referem-se como domínio disciplinar do poder. Arrasou! Que é a aplicação justa ou injusta de regras e regulamentos com base em raça, classe, sexualidade, gênero, idade, capacidade, nação e categorias semelhantes. E dentro desse categorias semelhantes, que a gente pode considerar também classe e outras questões, está essas questões de
o quanto você tem para treinar, o quanto você dispõe de recursos Sim. físicos também, porque uma boa alimentação conta, Sim. a questão do calçado que você disse, né? Dormir bem. Sim, tem tudo isso. E aí o que que acontece, né? A gente é disciplinado para se enquadrar e desafiar o status quo. Então, assim, se eu sou muito pobre, eu desafio essa pobreza. Gente, isso nós estamos sendo disciplinados Desumana, por, velho. por esse poder acreditar que isso realmente acontece. E não, E às vezes não. não. Você viu agora a pandemia, tantos atletas ficaram sem patrocínio. Não, Exatamente. sabe? Não. Não. O sucesso ou a marginalização, incentivar a treinar ou não, é uma coisa assim, é do indivíduo. Isso é bem neoliberalista, né? É do indivíduo. Você que cria suas condições. Ou cria ou não cria. Ou cria ou não vai para lugar nenhum, né? E aí os times de elite vão justamente nesses lugares, por exemplo, Nigéria, outros lugares da África, para recrutar, né, esses atletas, né, nos países mais pobres, assim, da África. Aí dá a entender que está superando essa questão do racismo, mas não, a gente sabe que é uma outra ideia que eles têm, né? E aí, quando esse esportista, né, esse atleta chega num país que não é dele, ainda sofre racismo. Sim. Isso quando não é enganado, né? Com promessas e, na verdade, não existem. Porque é isso, né? E uma coisa interessante, gente, que isso é uma coisa que eu já recebi várias perguntas, assim, nos directs da vida, com relação a quando fala pessoas de cor. Né? E ela coloca isso, e até tem em determinada parte do livro, tem esqueci o nome. A nota de rodapé. A nota de rodapé está escrito lá. Então, está escrito na roda de rodapé que, na nota de rodapé que atletas de cor que ela se refere é no contexto estadunidense, que se refere a qualquer pessoa racializada, incluindo, por exemplo, os indígenas. Então, para eles lá, é normal falar pessoas de cor e não existe nenhuma expressão de conotação pejorativa dentro disso. E aí, por que eu relacionei e falei que eu recebo também? Porque as pessoas perguntam, é negro ou preto? E aí, cada local vai ter Sim. a sua especificidade. Para nós Sim. aqui no Brasil, pouco importa se é negro ou preto. Claro que a palavra negro tem um viés político muito grande. Sim. Né? Tem uma É uma força construção, política né? muito grande. Existe toda uma construção em volta da palavra negro, e que em outros lugares chama de negro, por exemplo, é uma ofensa. Para nós, é algo que inspira luta, né? Então, deixar assim, quem vai ler o livro depois, né, vai ver lá atletas de cor, vai ter a notinha de rodapé e tal, mas também para construir essa ideia de que nós somos países distintos, né? A nossa a Ainda que ela forma, fale daqui, né? Existe também sim, uma construção delas, enquanto sim. pesquisadoras enfim, acadêmicas e experts no assunto. E também E a aí é questão fazer esse cultural, né? movimento que a gente está fazendo, né? Fazer Sim, esse movimento de trazer o que a gente lê para a nossa realidade. sim, Por isso que estudar não é fácil, né? Por isso que dialogar com outras pessoas não é fácil. Porque a gente tem que trazer para a nossa realidade, para o nosso concreto, né? Senão sim. fica meio. Tem umas Bom, perguntas aqui, Mila. vamos lá. Pergunta: como vocês sentem esse entendimento da interseccionalidade? Estamos caminhando adiante do debate? Eu, sinceramente, espero que sim. Ai, repete de novo para mim. Eu não consigo fazer duas coisas. Eu estava lendo o que alguém escreveu aqui, e aí você falou e eu não escutei. Como Repete de novo. vocês sentem esse entendimento da interseccionalidade? Estamos caminhando adiante no debate? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Eu espero Eu muito que acho que sim. sim. Porque, assim, existe também uma questão de a gente estar tendo acesso a esses diálogos agora, né? Com maior frequência. Então, isso possibilita também que a gente possa estar aqui hoje debatendo com vocês e que vocês entendam outras perspectivas dessa interseccionalidade. Então, eu acho e espero, sinceramente, que esse diálogo esteja avançando, né? E que mais pessoas, seja na academia ou seja na vida prática, elas consigam aplicar essa ferramenta, né? Eu acho que Sim. é imprescindível isso. Como eu falei lá no começo da conversa, a interseccionalidade ela vem sendo utilizada em vários espaços. Sim, Então, por isso a gente já vê que estamos avançando. Pode não ser na agilidade ou na rapidez que nós gostaríamos, né? Porque senão as políticas públicas iam ser muito mais eficientes, né? Eficazes, sim, né? A gente ia ter um outro modelo de país, de governo e tudo mais. Mas a gente ainda está caminhando aí para que isso aconteça. É importante que a gente não largue mão disso. É importante que a gente coloque isso na nossa vida. Não é porque você não está dentro da academia que você não sim, pode fazer as interseções. Tudo que você for pensar, você leva a interseção junto com você. Então, sim. você está lendo um livro, opa, tem várias questões aqui. Então vamos fazer essas interseções? Pô, é a classe do personagem, é a raça do outro personagem, é o gênero da outra personagem. Por que que isso leva a isso, que leva a isso, que leva a isso? E aí você vai também começando a treinar. E aí o seu olhar vicia. Claro, depois que você começa com isso, você não para nunca mais. É isso mesmo. Eu aqui na minha casa tenho um grande problema. As pessoas falam assim para mim que tudo eu problematizo. Mas não é questão de problematizar tudo. Não, é questão de problematizar É tudo. também, é também. Vamos combinar, é É. também. Então Porque eu chegou. vejo uma coisa, essa coisa já me leva a uma outra coisa, que me leva a uma outra coisa, que me leva a uma outra coisa, que me leva a um outro ponto, que me... Aí eu falo, é isso. Né? Ai, mas aí então você tá defendendo bandido, né? Aquelas coisas de sempre. Tá defendendo bandido. Ai, então você tá achando que ele roubou e não tem que ser preso? Ai, porque não. Não, gente, vamos fazer aí. Acho que não tem só. A interseção é uma ferramenta analítica e a análise de conjuntura também é. Se a gente colocar os dois juntos, que tem também muitas coisas em comum, aí a gente consegue vislumbrar, né, um final ali, né? Sim, E aí as pessoas acham muito estranho eu fazer isso a todo momento. Mas é por isso, quando a gente começa a colocar a interseccionalidade na nossa vida, a gente constrói, né? A gente sim, constrói essas narrativas para chegar exatamente. num lugar, né? Exatamente. Evelyn Sacramento, minha best. O livro foi lançado originalmente no Brasil ou é uma tradução? Ele foi lançado. Não, é uma. Ele foi lançado no Brasil originalmente, né, Mila? Ele foi Eita. lançado em 2006 e elas meio que reelaboraram e lançaram ele de novo. Ai, não me apeguei a essa questão. Acho que ela fala Tô isso bem até, no começo. tô até olhando. Tanto é que tem questões muito do Brasil. Elas É lançaram em verdade, 2006 e aí elas é verdade. relançaram agora justamente com esses textos a mais, justamente falando sobre aqui. Tanto é que é É. muito recente. É Copa do Porque a Mundo. vinda dela também, aqui para o Brasil em 2019, a vinda da Patrícia Hill Collins, eu acho que fez também com que ela olhasse para tudo isso de uma maneira diferente, né? Porque Sim, a Angela Davis ainda chegou a falar no seminário que teve, que também foi promovido pela Boitempo e pelo SESC, que a gente tinha muita potência aqui e tinha muita construção de saber aqui no Brasil e que não era para olhar para ela, né, com esses olhos tão apaixonados, porque sim. muita coisa ela aprendeu com as nossas. Angela Davis fala E isso também, né? falou, ai, tapa na cara, né? Gente! Tapa na Ó, a cara. Boitempo colocou aqui que é a primeira tradução para o português e sobre a segunda edição estrangeira. Ah, então respondido, gente.
Respondido. Interseccionalidade, o título. Ana tá perguntando aqui. Vamos para outra pergunta. Aqui. Esse domínio estrutural do poder, pelo que você disse, não seria um sinônimo de capitalismo neoliberal? É. É. Gente, a gente tem dois. Ai, eu não gosto de polarizar, né, os debates, Sim. né? Mas a gente tem um lado que luta por direitos e cidadania e tudo mais, e tem um outro lado que não tá afim de fazer isso. Assim, falando de uma maneira bem chula, né? Sim. Então, assim, essa detenção de poder, ela vem já de gerações e gerações, né? Desde do tempo dos colonizadores, e ela só vem se aperfeiçoando e mudando de roupagem. Então, se a gente vai dar o nome de liberalismo, de neoliberalismo, para mim, esses termos e tudo mais, eles só vão colocando novas práticas, reestruturando algumas coisas, mas no fim mesmo, a intenção toda é dominar, é manter colonizado. Sim. Então, eu acho que pode ser sim. Pode ser. Porque mais para frente também, no próprio livro, ela vai falar sobre essas questões do neoliberalismo. Sim. Ela vai fazer também essa interseção. E é importante frisar que, assim, ela faz um exercício de ser didática, né? É um livro que ele é fácil de ler. Tanto é que, não só pela aproximação das questões que são nossas, mas também de pensar que ela vai explicando o beabá mesmo, assim, né? A ponto de ela falar sobre a interseccionalidade delas muito específicas, como dançarina, sabe? Que é importante também a gente pensar nesse lugar de nossos corpos, né? Nesse mundo. Que isso também diz muito sobre essa subjetividade. Então, o livro Só tem... voltando um pouquinho para essa pergunta que foi feita, logo no começo, quando eu falei do domínio estrutural do poder, né, que falaram, não é um neoliberalismo e tal, tem muitos traços de neoliberalismo, principalmente essa questão de isentar o Estado. Sim. Eu isento o Estado do que deveria ser atribuição dele e jogo para o outro. Então, fazendo essa interseção com a questão do futebol, é assim, eu me isento de fazer qualquer coisa por você e você que vai mudar seu próprio status quo. Então, é você que vai sair dessa condição de marginalização, porque eu estou aqui. Sim. Você não vem porque você não quer. E é mais ou menos isso. Mais ou menos é isso que o neoliberalismo faz, né? As empresas estão aí. Eu não tenho culpa se a pessoa não tem qualificação para entrar na minha empresa. Mas as oportunidades e aquela brecha não existe para que a pessoa tenha essa profissionalização, tenha o certo nível de escolaridade. Então, assim, é tirar o cu da reta. Bem falando assim, bem escrachado. O neoliberalismo ele tira o cu da reta. Fala, o problema não é do Estado, o problema é de vocês. Então, vocês que se virem para se capacitar, porque a gente vai estar aqui aguardando vocês chegarem. E ela faz ela exemplifica dessa forma usando o futebol. Sim. A Copa do Mundo, né, da FIFA. Sim, sim. Exatamente. E também esse mesmo lugar de pensar, porque assim, como ela analisa 3 possibilidades diferentes de usar a interseccionalidade, usar a ferramenta, você também tem o Latinidades nesse sentido, né? De tipo assim, beleza, jogamos aqui democracia racial, todo mundo é brasileiro, mas então por que o Latinidades existe? Se todo mundo é brasileiro. Se a construção de Estado-nação foi essa, de tipo, não, a gente vai apagar aqui tudo, os povos originários, a gente vai apagar a colonização, a gente vai apagar a exploração, o tráfico, e todo mundo é brasileiro. Sabe? O Latinidades parte desse princípio. São pessoas negras dentro desse aspecto que constrói esse lugar de pensar arte, de pensar
possibilidade de existência, de ter música, sabe? Não é só debate, tem música, tem comida, tem outras possibilidades de viver naquele lugar, construindo a partir disso. E é muito interessante quando ela fala sobre isso, na condição de dizer o quanto isso foi importante, né? E de pensar esses lugares para diversas pessoas, para famílias inteiras, e de como isso possibilita novas construções de políticas públicas também. Neste lugar, né? A gente pensa assim, ah, não, vamos fazer aqui um evento. Aí a Camila assim, não, vou fazer aqui, quero, sei lá, compartilhar minhas leituras nesse espaço. Só que não é só sobre Camila compartilhar suas leituras nesse espaço, né? Camila está construindo, criando conteúdo, possibilitando que outras pessoas se aproximem disso e que essas outras pessoas influenciem outras pessoas. E assim a gente vai fazendo uma roda girar, partindo desse lugar de nos entendermos como ação também desse Estado-nação, né? E aí a gente consegue construir entre nós redes, a gente consegue estar aqui hoje, a gente consegue respeitar e ouvir, a gente consegue criar novas estratégias de possibilitar esses lugares. Então, essa ferramenta, que é a ferramenta da interseccionalidade, possibilita caminhos, né? E é importante a gente frisar isso. Então, aí voltando àquela primeira pergunta, né? Sim, eu vejo muita mudança partindo desse lugar. Às vezes a gente já fazia isso há muito tempo, sem nem sequer entender que isso era uma ferramenta possível. A gente só não sabia conceituar. Exatamente. Né? E é o que as escritas de mulheres muita coisa eu acho, fazem. Adriele, muita coisa eu acho que a gente já faz, ou já fazia, ou as nossas já fizeram, só que não deram um nome para isso. Sim. Né? Então, é bem a questão do feminismo. Sim. Antes de ter qualquer pauta sobre igualdade de gênero ou direito a voto, as nossas já estavam lutando pela sobrevivência e pela existência. Elas já eram feministas, mas não tinham esse título. Sim. Então, muita coisa a gente já está aí, ó, fazendo há muito tempo, só que não tinha esse título. E aí você vê como a academia ou os lugares onde essa construção de saber acontece, essa construção de saber mais colonizada, né? Ela invalidaram a luta pela existência das nossas, né? Elas lutavam pela vida delas, pela vida dos seus, da família e tudo mais. Só que invalidaram, não, isso daí não. O feminismo é daqui para frente, é daqui da igualdade de gênero e da questão do voto, é o feminismo. Para trás não existiu, não existe, não vamos dar bola. Né? Mas nessa perspectiva, Mila, eu descobri, e tem muito pouco tempo, que existe aqui em Salvador a Sociedade dos Desvalidos. E essa Sociedade dos Desvalidos é o primeiro lugar que se tem registro de se ter pensão para as mulheres que os maridos morreram no enfrentamento da escravidão, por exemplo. Uhum. Da escravização desses povos. O modelo Caixa Econômica Federal de penhor, de aposentadoria, parte deste lugar. E essa Sociedade dos Desvalidos era o lugar que as pessoas, que os negros, tanto os malês, os muçulmanos, enfim, eles se reuniam para criar estratégias, para comprar as cartas de alforria. Então, assim, a gente não sabe nem a nossa própria história nessa perspectiva, e a gente acha que isso... Ah, não! O banco? Isso aqui é a criação desse povo aí que veio. Não, gente. A gente lida com dinheiro há muito tempo. Faz janeiro que a gente lida com dinheiro. Faz lua. Mas as pessoas não sabem. E aí como é que a gente consegue se perder no meio disso a ponto de a gente não conseguir hoje dominar o mundo? Mentira. A ponto de a gente não conseguir hoje ser a renda, ser as pessoas que têm mais dinheiro no mundo. Sabe? Como eles minaram as nossas confianças, sabe? E aí tem toda uma questão de hoje a gente discutir black money, enfim, empreendedorismo, palavra bonita, empreendedorismo. Os nossos já faziam isso há muito tempo. As quituteiras, as ganhadeiras, sabe? Muita gente aí criou famílias inteiras com esse tal empreendedorismo bonito. Comprou cartas de alforria, minha gente. Sabe o que é comprar cartas de alforria? Sabe? É uma parada muito fora da casinha. É tipo hoje eu ganhar 1,5 milhão. Uhum.
Sabe? Eu tenho interesse. Louco, né? Mas é tipo, eu pensar que eu não consigo nem imaginar essa quantidade de zero na minha conta, sabe? É isso. E as pessoas juntaram e penhoravam as joias, né? Porque as joias de crioula empenhoravam para comprar essas cartas de alforria dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus parentes. Senso de comunidade. E é muito E é doido. impressionante, a gente está fugindo um pouco da live, mas não estamos fugindo, Não porque estamos todos fugindo, os assuntos se conectam. Mas quem não foi ainda no Museu Afro Brasil, que é aqui em São Paulo, em Ibirapuera, vá um dia. Eu não sei se ainda está lá, mas tem essas joias de crioula e várias outras coisas. É ouro puro, gente. Não é um brinquinho, não. O bagulho é louco. Nossa. Colar uns bagulho muito louco e tal. E aí você não pode tirar foto, você não pode tocar, né? Tem vidro, tudo, né? Uhum. E aí eu perguntei pra moça que tava lá, né? Gente, quem que é? Aí ela falou, é de um homem. Eu falei, um homem negro? Ela falou, não, de um homem branco. Todas essas joias estão no poder de uma pessoa que foi lá e, sei lá, se comprou, se roubou, o que fez, né? E aquilo lá é a nossa história. Não sei se pela bondade ele deixou lá para que as pessoas vissem, né? Mas, na verdade, ele devia dar para o museu. Sim. Devia entregar lá. Falar, ó, não é meu, sabe? Não pertence a mim, tá? Bom, enfim, vamos E aí, pensando nessa sociedade dos desvalidos aqui de Salvador, é importante entender que existiam povos de diversas crenças. E eles conseguiam, ainda que cada um com sua subjetividade, construir isso, que existe até hoje nessa sociedade. Existem associados até hoje, imagina. Né? Então, assim, como é que isso atravessa o tempo e ainda se consegue construir essa estrutura mesmo, né? Essa possibilidade. E tá lá, salvo, sabe? E ainda tem associados, e ainda tem gente que recebe pensão partindo desse princípio. Alguém está perguntando aqui, qual o museu? O museu é o Museu Afro Brasil. Ele é em São Paulo, no Ibirapuera. O Danilo respondeu aqui. Tem outra pergunta aqui na caixinha. Ah, não é pergunta. É pergunta? Ah, não. Já está a caixinha, não é pergunta. Eu achei que nós não temos perguntas, então. Não temos. Vamos. Já deu 1 hora de live, eu não sei se as pessoas estão aí já abrindo a boca de sono. Como é que tá o papo? Gente, digam aí alguma coisa que vocês queiram falar, fazer algum comentário, discordar, que também pode discordar, né? Não temos a verdade absoluta, né? São todas construções. Sim. A jurista Lívia Santana Vaz, que a gente já homenageou, inclusive, no Lendo, disse que Sojo True já fazia isso. Lélia Gonzalez aqui no Brasil também. Verdade, já discutíamos sobre isso, né? Evelyn está dizendo que em 2016 esteve com a Patrícia em Brasília e ela surtou porque tinha fãs aqui no Brasil. Ô, minha senhora! E ela é maravilhosa, né? Ela Gente. é maravilhosa. Bom, eu queria, já que é para continuar, acho que dá para falar mais um pouquinho, a última questão aqui, que é um dos poderes também que ela fala, né, no livro, é o domínio cultural do poder, que enfatiza a crescente importância das ideias e da cultura na organização das relações de poder. Então, ela traz, assim, elas trazem, né, o pensamento de como a Copa do Mundo, quando acontece a Copa do Mundo, eles se utilizam do poder das ideias, das representações, das imagens e normalizam algumas atitudes culturais em relação às desigualdades sociais. Vira até fetiche, se duvidar. Sim, hoje em dia, muito mais pessoas conseguem acessar, né, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, porque de televisão, internet e tudo mais. E aí a gente pergunta quais mensagens, elas perguntam, né, pra gente, quais as mensagens culturais sobre raça, gênero, classe, sexualidade estão sendo transmitidas pra gente,
para esse público, né, global que assistem esses jogos. E aí coloca assim, por ser difundida, né, mundialmente a Copa do Mundo, ela projeta ideias de competição e fair play. E aí, quando falou fair play, lembrei do quê? Lembrou de quê, minha? Fala aí, galera, do que eu lembrei quando falou fair play? Ai, gente, de que, gente, que lembrou? Lembrei de quê? De quê? De quê? De Big Brother Brasil. Que Não é mesmo? inclusive tem um livro que é da editora Boitempo também, que chama Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana. É Viana, né? Eu não sei, é Silvia Viana. Se não for Viana, vocês me falem. Que eu também tô lendo tudo ao mesmo tempo, porque eu sou dessas, né? Eu vi esses dias um Eu não vou nem meme. dizer nada, é que eu sou igual. Eu vi esses dias um meme que a pessoa fez assim: quando eu falo que tô lendo tudo ao mesmo tempo, tipo, 5 livros e a pessoa lendo um pouquinho de cada um, assim. Não é isso que é ler ao mesmo tempo. Nossa, eu dei muita risada. Bom, mas aí eu lembrei desse fair play aí do Big Brother Brasil, né? Que traz essa concepção, assim, essa concepção de... Ah lá, é Silvia Viana mesmo, Arrasou, aí, ó. hein? Arrasou. Pela primeira vez esse ano eu lembrei o nome de um escritor e de um livro inteiro. Inteiro, parabéns. Eu prefiro guardar o que tá dentro do livro na minha cabeça do que o nome do livro e o escritor. Entendeu? Eu não vou nem lhe criticar, porque eu tô no mesmo balaio. E essa ideia, né, essa competição, né, e essa ideia que é passada pra gente é que nem todos podem vencer. Quem vence tem talento, disciplina e sorte, mas quem não vence vai ter que correr atrás disso, né? E só por esse, mais, né? Exatamente, não tem tanta capacidade. Só por esse exemplo já explica, né, as desigualdades sociais de raça, classe, gênero, sexualidade. Porque se você não venceu, a sorte não estava com você. Você precisa ter mais disciplina, né? Sim. E o talento? Onde que fica o talento? O talento está onde? E aí, se a gente trouxer, né, para a dinâmica aqui da nossa conversa, de colocar... lembra aquela dinâmica... Trazer para a dinâmica da nossa conversa aquela dinâmica de colocar todos na mesma linha e ir perguntando, e a pessoa vai dando um passo para frente. Um passo para frente. Não sei se vocês já viram isso. É assim, quem estudou em escola pública... Né? Só que aí faz com pessoas, uma do lado da outra. Quem já estudou em escola pública e quem não estudou não dá um passo para frente. Quem foi criado pela família com pai, mãe, não sei, aí quem foi criado só pela mãe, dá um passo para frente. Né? E isso diz muito a respeito das suas vivências. E aí, o que a gente vai falar? Que essa pessoa não teve talento, que ela não teve capacidade, que ela não teve disciplina? Não, a gente está falando de coisas muito mais complexas. E é o que a interseccionalidade se propõe a fazer. Né? De olhar para essas complexidades e falar, não, o cara ele não saiu do lugar ali, ou ele saiu do lugar porque ele não teve talento, disciplina e tudo mais. Não, são questões financeiras, são questões sociais, de moradia, de... quantas pessoas que eu conheço que fizeram parte da minha vida, que saíam para ir para a faculdade, demoravam 3 horas para chegar na faculdade. Enquanto uma outra pessoa ia de carro e demorava 15 minutos. Então, essa pessoa não tem disciplina? Será? Essa pessoa não tem talento? Será? Né? E nem todos podem vencer. Pô, se aquela pessoa não venceu, né? Se ela não conseguiu se formar, poxa. Mas paciência. O que é esse lugar também, né? O que é esse sarrafo, né? Que sarrafo é esse? Sim, a gente pode achar que a gente está jogando em reais condições de igualdade, mas a gente não está. E aí que entra essa ferramenta de análise tão importante, para realmente a gente trazer, tirar do plano das ideias, né, e trazer e mostrar para todo mundo que não é assim.
sim. Entende? Eu fiquei pensando, você falando isso, eu fiquei pensando naquela condição que muita gente ouve bastante, de ser 3 vezes melhor. Gente, eu poderia ser 10 vezes melhor. Em algum rolê, eu não ia caber. E é fato, sabe? Exatamente. E é Aí vem isso. com essa linguagem bonita de ai, é porque transforma também as palavras, né? Transforma e conceitua e leva para aquilo que cabe, né? Que você Sim. quer, manipula, né, as palavras. Então, assim, a competição por si só, ela já gera um desconforto. Porque nós não estamos em pé de igualdade. Se Sim. estivéssemos todos, ok, Ok. mas não estamos. Então isso já gera. Aí vem fala de fair play. Lá no BBB eles usam essa palavra até para legitimar os resultados da natureza competitiva que é própria do jogo, né? Sim. E que é própria também do capitalismo, colocando como normal quem vence e quem perde. Mas não é isso. Não é. A gente tem lá pessoas, a gente viu como foi e como está sendo a edição desse BBB nesse ano. A gente pode fazer Uhum. muitas interseções ali, Muitas, diversas. Diversas muitas, ali. muitas. E não tem essa de colocar como normal uma pessoa que sai de dentro de um programa, porque ali, ela não teve fair play, ela não teve. Não, é muito mais complexo do que esse fair play que estão querendo alterar o valor dele. Sim. Né? E não Então, é à toa que muitas pessoas questionaram e sofreram e não quiseram ver e sentiram na pele, literalmente, o que foi aquilo, né? O circo de horrores que foi aquilo. Porque não é só sobre sair, né? É sobre aceitação, é sobre ouvido atento, afetuoso, acolhimento, sabe? É sobre tantas outras coisas, é sobre a condição mesmo de existência do que veio antes, das marcas e dos registros que tem a antes. condição de sexualidade, O a questão desejo escondido. a questão da idade. Tem todas essas questões que estão ali, né, encobertas, e que aí é fácil falar, ele saiu por isso. Não, vamos então fazer uma análise, vamos retroceder em todas. Sim, Isso porque a gente não sabe de fato o que aconteceu na vida daquele indivíduo para sim. até ele chegar Antes ali. daquilo ali, porque você conheceu ele quando ele entrou naquela porta. Pronto. Exatamente. Então, é bom que a gente preste atenção e assista talvez esses programas de uma maneira e com um olhar mais crítico, né? Sim, Para construir essas ideias e essas narrativas e não ficar nesse senso comum sim, que não leva a lugar nenhum, né? sim. Então, e esse domínio cultural do poder é o que a gente vê na Globo e em todas as outras emissoras que jogam, né, com essa questão, que jogam principalmente esse jogo de reality show, né? Reality show de beleza, reality show de Hum. estética, reality show de transformação da casa, reality show de emagrecimento, de disputa de R$ 1 milhão do cara que sai do barquinho lá, pula no mar com a ex-namorada, ex-mulher, sei lá. Ah, sim. Sabe o que você me fez lembrar agora, pensando nessa perspectiva? Eu estudei moda, né? Sou originalmente design de moda. Trabalho com moda, sei lá, há 10, 12, 15 anos, sei lá. Já me perdi as contas. E aí, uma das questões que muita gente colocava na faculdade era tipo, personal stylist. Você gosta daquele programa, era um programa que era Esquadrão da Moda. Não sei nem se tem ainda. Existe. Que é de A transformação. Silvia Viana fala sobre esse. Ela fala sobre vários reality shows, não só Sim, sobre o Big Brother. Big Brother, ele fica mais enfático, né? Durante o que ela descreve e tal, e as abordagens que ela faz, os links e tal. Mas ela fala desse Esquadrão da Moda também. e aí eu ficava pensando, gente, como é que você chega na casa de uma pessoa e diz o que ela tem que vestir, o que ela não tem que vestir a partir da silhueta, e você não pergunta o que ela gosta. Aí eu ficava, gente, não faz nenhum sentido pra mim. Porque eu entendo moda como comportamento. Se moda é comportamento, cada pessoa tem Tem uma o seu. gestualidade, tem uma subjetividade, tem um interesse naquilo.
Não faz nenhum sentido eu chegar e ditar o que você tem que vestir. Então Mas era aí ela óbvio tem que que ia dar errado, sabe? tem que se enquadrar no padrão hegemônico de beleza. Era óbvio que ia dar Senão, errado. senão ela tá fora. Tá fora. É Não, óbvio. e isso é ridículo. E isso é você É não ter ridículo uma demais. ferramenta analítica possível para você entender aquele lugar, aquele corpo, enfim. Não é você ser a stylish e vai vestir aquela pessoa do jeito que você entende como a boneca Barbie. Não é sobre isso, sabe? É sobre você entender as subjetividades dela. Por isso que o trabalho de um design é muito mais assertivo, pensando nessa construção, com ferramentas possíveis para se analisar esse corpo, essa trajetória, enfim, essa Ai, você falou trajetória, eu lembrei do itinerário da Lumena. Do itinerário. Esse meu itinerário aqui dentro, Thiago Leifert. Ai, gente. Não vamos você falar sobre gosta, né? Lumena. Você gosta, né, Não Camila? Você vamos gosta. falar sobre Lumena. Não. Deixe pra lá. Mas é isso, de você pensar também os caminhos dessa pessoa. A pessoa pega ônibus, essa pessoa vai pro trabalho a pé, essa pessoa tem criança, sabe? Então, que roupa é essa que ela precisa estar? Tem que ser uma roupa confortável, tem que ser uma roupa que tenha bolso, porque ela precisa botar o bilhete do ônibus, sabe? Então, assim, pensar variantes desse corpo. Você imagina aquele padrão, né? Aquele padrão hegemônico de beleza, que de manhã já tem que fazer logo uma chapinha, só que você tem um filho ainda para alimentar de manhã. Então, assim, a chapinha, como que você faz? A chapinha, o filho chorando, o café da manhã, a bolsa que você tem que arrumar, não sei A o quê. E ainda maquiagem, a a comida, que você tem que maquiagem, levar comida. o salto que você tem que andar 15 minutos até a creche, Não, já cansei. com E se aquela estiver roupa, aquela. chovendo? E o guarda-chuva? Então, e aquela saia que você não consegue andar porque ela prende sua perna? Aquela que tem um Ou risco assa no você meio. Como toda, que é o né? nome daquela saia que tem um risco, um corte no A meio, assim? fenda, A secretária. fenda. Isso, aí você vai, não consegue andar, o sol na. Então, é isso, né? A gente tem que se enquadrar dentro desse molde e nada é pensado a nosso favor. Sim. Nada. E as roupas, de fato, não são pensadas para mulheres que trabalham e que mantêm esse sistema capitalista. Não para essas mulheres que produzem e reproduzem as pessoas que vão estar fazendo com que esse sistema capitalista continue, né? É a engrenagem. Essas mulheres são a engrenagem do sistema capitalista e elas não são. Nada é pensado para elas. Mas elas, mesmo assim, elas têm que entrar nesse padrão. É Exato. totalmente desconexo. Exato. E ainda tem a questão de você, por exemplo, em algumas instâncias, ser criticada por aquilo. Uma roupa muito curta, um decote muito avantajado, sabe? É o meu corpo. Eu tenho seios grandes. Se eu botar um decote, é óbvio que vai ficar parecendo que é um decotão. É o meu corpo. É o trânsito desse corpo no mundo, sabe? Eu vou fazer o quê? Vou cortar o meu corpo. Aí Não, e quando você outro decide rolê. ser quando você decide ser careca, para não ter isso, para não se atrasar pro trabalho, para ter que levar a criança para aí você não é feminina. É outra coisa já. Não. Aí você não é feminina. Aí E você não aí bota um batom pra live? Não, essa cara aí, não. Você tem que botar um negócio. Não, gente. Aí para fechar aqui, ó, os nossos 4 poderes, eu vou falar aqui isso que a gente está conversando aqui agora, minha gente. As autoras dizem que é domínio disciplinar do poder, que é usar as nossas identidades, né? Exato. Rafael, você tá demais, você tá Eu arrasando. tô demais. Eu tô muito demais hoje, né? Então, assim, se a gente também for trazer isso para dentro da FIFA, das regras da FIFA, então a gente também tem que disciplinar os atletas homens e as atletas mulheres para essa questão de classe e gênero, porque as mulheres não podem deixar de ser femininas dentro dessa heteronormatividade toda, não é? Uhum. Marta, imagina, Marta, jogadora de futebol, imagina se ela não passa um batom. Passou. Ainda patrocinado. Ainda não sai. A partida inteira, minha filha. 90 minutos ali jogando com o batom dela vermelho.
Porque se ela não fizer isso, não entrar na dinâmica, ela não vai ter um patrocinador, ela não vai ter uma capa de revista para fazer, porque mulher já ganha pouco no futebol. Se elas não contarem com essas outras coisas que tem por fora, e aí muita gente critica, ah lá, tá se vendendo. Não é que ela tá se vendendo, não, ela tem que se manter, ela tem que sobreviver, ela não ganha bem. Enquanto aquele Neymar, que eu não suporto, Neymar. Ele não compra uma roupa, minha gente. Ele é marca da cabeça aos pés. Enquanto aquele Neymar ganha milhões, que ele tem dinheiro até pra 50ª geração dele que Pra ir pra virá, Marte, mora lá. Eu acho que ele podia ir, inclusive. a Marta tem que fazer esses merchan, gente. Sim. E ainda tem que escutar as críticas das outras pessoas. Você então, sabe assim, que... Desculpa. Você sabe que eu ficava pensando nas jogadoras de vôlei que tinham, década de 90, elas botavam um monte de tic-tac na cabeça. Não sei se você lembra. Elas faziam rabo de cavalo e botavam um monte de tic-tac na cabeça. Eu ficava, gente, isso não machuca, não? Se a bola batesse, né? Isso não machuca, não. E eu nunca imaginei que era justamente para trazer essa outra condição. Os shorts eram mais curtos, mais justos. exatamente. A gente não pensa nisso. A gente tá ali assistindo o esporte, mas a gente não pensa todas essas variantes de controle desse corpo. Sim. E aí a gente faz essas intersecções também de gênero, de classe, né? Quem são esses jogadores? Por que eles precisam fazer essas coisas, né? Por que os homens ganham mais? Por que as mulheres ganham menos? E é por isso que esse livro é legal, gente. Esse livro é legal por quê? Porque ele é didático. Sim. São esses exemplos, assim, da nossa vida cotidiana que elas vão trazer para a gente pensar nessas situações. Aí, por fim, fechamos todos os poderes aqui. Essa parte foi muito significativa para mim. Eu fiquei reverberando assim várias coisas, já me deu também várias ideias de fazer não só na literatura, mas acho que deu mais uma aprimorada no meu fazer também, na minha praxis, na minha prática enquanto assistente social. E aí esse livro também traz uma parte que fala sobre a praxis e a interseccionalidade, que é muito bacana. Gente, eu acho que é um livro que vocês podem ler sem medo. Sim. Sem medo da linguagem, sem medo de não entender, de ser muito complicado de entender. É claro que em alguns momentos eu faço isso sempre. Olho lá no dicionário do celular, vou pesquisar. É um livro de estudo, né? Um livro para a gente entender de fato como que funciona toda essa dinâmica. Mas não é nada impossível para quem não seja da área, né? Uma linguagem fácil, eu achei. Então, aí a gente fecha, talvez, nossa live aqui. A gente pode voltar outros dias. Vocês podem pedir para Boitempo. Eu acho ótimo. Para a gente voltar e falar sobre outros livros. Concordo plenamente sobre isso, né? Porque eu acho que já que é para fazer interseção, né? Acho Nós que o papo também foi bem... estamos dentro disso. Exatamente, acho que o papo foi bem gostoso de pensar. Foi um livro que surpreendeu, assim, né? Como a gente já falou, deu um calorzinho no coração, assim, de pensar que pesquisadores do Norte Global estão pensando sobre nós aqui no Sul. Então, é importante isso. Tem o cupom da Camila. Então, se vocês querem o livro, tem o cupom da Camila lá no... Não é o cupom, é o meu link. É o meu link. Entra pelo link, aí você me ajuda. Pronto. E também já compra lá com desconto, que é o da promoção da Boitempo, o Exatamente. 8M. Que é de 8 de março a 15 de março. Exatamente. Não esqueçam que tem essa programação que a Boitempo fez super incrível, né? Que vai ter Camila também, inclusive, em breve, né? Que é o curso de Introdução ao Pensamento Feminista Negro. E tem esse ciclo de debates, né? Que por um feminismo para os 99%. Então, acompanhe lá a programação, né? E é uma ação que foi promovida pela Boitempo e viabilizada pela Lei Aldir Blanc, né? Que, enfim, é importante a gente marcar esse lugar, que vai de 8 de março até 12 de abril. Então, vai ter aula sobre feminismo negro todas as segundas-feiras, às 11 horas.
e debates internacionais, todas as quartas-feiras, às 14 horas, na TV Boitempo. E o último debate vai ser justamente sobre o livro Interseccionalidade, com a Patrícia e com a Sirma. Então, por favor, minha gente, acompanhe a programação. Né? Tá tudo no perfil da Boitempo. E tem essa promoção também do 8M, né? Da Boitempo, que vai de 8, já foi dessa semana, até 15 de março, então ainda dá tempo de comprar. Que todos os livros de autoras mulheres ou de temáticas feministas estarão com desconto de 20% a 50% no site e em livrarias de todo o país. Os e-books, né, de temáticas feministas da editora está custando de R$ 3,00 a R$19,90. Então, se você tem... Essa é a oportunidade. Exatamente. Se você consegue ler pelo celular, pelo computador, pelo Kindle, enfim, só vai, aproveite. Tem brindes especiais, como marcadores de página, cartões postais, cartelas de adesivo. A gente já mostrou a nossa no início. Então, é só conferir lá no perfil da Boitempo, né? E o livro Interseccionalidade está em pré-venda, né? O lançamento é dia 18 de março. E tem 2 opções de capas diferentes. Eu acho que eu falei tudo. No link do perfil da Camila, viu, Maria, que tem o link. Camila e seus livros. Isso, lá no Linktree, você entra lá, vai ter, logo o primeiro, que tá escrito link de associado Boitempo, e ela tá perguntando se a live ficará gravada. Vai ficar gravada. Deixaremos aqui. Sim, eu só não sei como gravar no meu. Eu acho que eu vou ter que te mandar. É? Eu acho que eu vou ter que te mandar. Beleza, então. Então, foi maravilhoso conversar com você, Adriele. É sempre foi bom. bem gostoso. A gente espera tudo isso passar. Tem uma amiga que foi para Bahia, foi morar em Itacaré, a Vanessa. E aí, quando eu for para lá, inevitável será conhecer você, Lumena. Itacaré. Você pare de amar. Itacaré. Não. Itacaré é sensacional, pelo amor de Deus. Vou aí lhe abraçar e me aguarde, me espere. Tá? Um beijo para todo mundo que participou aqui da live, que passou só, que deu uma olhadinha. E vai ver depois. Tudo bem, tá tudo bem. A gente agradece muito. Sim. E até a próxima, né? Até a próxima. Ó, tem gente que já comprou aqui o livro pelo link, hein? Obrigada. Beijo, gente. Me ajuda. Beijo. Tchau, gente. Se protejam, bebam água, se cuidem, por favor, viu? Usem máscara e não aglomere. O negócio tá feio. Tá barril. Beijo. Beijo.